Que bom que o Senhor tem tomado o controle das coisas. Eu estou feliz por isso. Apesar de começar a ministrar sem voz, eu estou feliz que o Senhor tenha essa liberdade nessa casa. Ele nunca vai perder essa liberdade de fazer o que Ele quiser aqui. Ele é o Senhor dessa casa, Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele faz o que Ele quer, Ele não pergunta para ninguém. E depois não dá satisfação. Ele faz e acabou, está feito. Nós estamos submissos a Ele, em nome de Jesus, cada vez mais. Se você tiver uma Bíblia aí na tua mão, abra aí em Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20. Nós vamos hoje para o encerramento da nossa série de mensagens que fala sobre a consciência missionária da igreja. Essa é a última palavra que o Senhor me deu, naquela série de mensagens que eu já falei para os irmãos várias vezes. E nós, há algum tempo atrás, falamos sobre o plano de ser discípulo. Depois de algum tempo, nós falamos sobre o que é ser discípulo. E naquele momento, quando nós falamos o que é ser discípulo, teve uma frase que eu lembro que a gente falou aqui, é que discípulo é um aluno que dá continuidade naquilo que o seu mestre começou. Então não é só alguém que aprende, mas é alguém que aprende e transfere o que aprendeu. Amém? E o que o nosso Senhor fez conosco, por exemplo? O que Jesus fez com a minha vida e com a sua vida? O que Jesus fez com os seus 12 discípulos? Ele discipulou. Jesus fez discípulos. E quando ele se despediu dos seus discípulos, como vocês podem ver aqui, nós estamos no final do Evangelho, ou seja, no final da história de Jesus manifestado, Cristo manifesto em Jesus, Cristo manifestado em homem. Nós vemos que no final da história dele, ele dá uma ordem aos discípulos. Então, quando nós vemos nos filmes, por exemplo, quando alguém está para morrer, a pessoa sempre vai falar uma frase importante, que é a frase mais importante que ela poderia dizer, antes de partir. Vocês já viram isso em filme? Então, a pessoa está para morrer, ela fala uma frase que vai ser a frase mais importante. E eu acredito que Jesus estava subindo aos céus, e deixando antes disso a frase mais importante do ministério dele. Porque quando lá em Atos capítulo 5 e 6, por ali, que nós estamos inclusive estudando no discipulado, os apóstolos estão pregando, eles são perseguidos e aí eles são levados para um julgamento, e aí um homem se levanta no meio da sinagoga ali, do lugar onde eles estão sendo julgados, e diz assim: se nós matarmos esses homens e eles estiverem fazendo algo que é de Deus, nós podemos estar fazendo guerra contra Deus. Mas, se isso não for de Deus, vai morrer por si só e vai acabar. Assim como algum tempo atrás apareceu aquele homem chamado Judas, outro chamado Teudas, eles diziam que eles eram Messias, mas acabaram em nada. Por quê? Porque não eram discípulos do Cristo verdadeiro, mas sim de um falso Cristo, de um falso Messias. E quando os apóstolos estão sendo julgados ali, e ele diz isso, nós percebemos então que os apóstolos, eles estão numa situação de risco, de perigo, mas alguém fala assim: se nós pararmos esses homens, faremos guerra contra Deus, se caso isso seja de Deus. E eu estou falando isso por quê? Porque o Senhor Jesus, eu falei aqui que a frase final do ministério dele, a última frase, as últimas frases, né? Essa daqui está entre as últimas frases do ministério dele. Ele disse assim: ide e fazei discípulos, que nós vamos ler aqui, de todas as nações. E eu digo que é importante porque sem essa ordem, aquilo que ele fez não teria continuidade. Que foi a proposta daquele homem, falando assim: se for de Deus, podemos fazer guerra contra Deus, mas se não for, vai acabar em nada. Se Jesus não tivesse feito discípulos, que foram capazes de morrer pela verdade do Evangelho e por Jesus como eles morreram, a obra do Senhor não teria continuidade. E por isso, essa frase é uma das frases mais importantes de Jesus. Porque Jesus, ele iniciou um ministério na terra. Jesus passou por essa terra por 33 anos, e nesse período de tempo ele fez muitas coisas.
E lá no final do livro de João, no último versículo diz assim: nem todos os livros do mundo são capazes de escrever tudo o que Jesus fez. Nem todos os livros do mundo. Eu pensei, não, 33 anos é finito. 33 anos tem fim. Como que João pode escrever que nem todos os livros do mundo poderiam escrever o que Jesus fez? Não, uma hora acaba. E pensando assim comigo mesmo, o Senhor falou assim: é porque eu não parei de fazer até hoje. E hoje o Senhor Jesus faz através de mim e através de você. Por isso Ele continua a obra dEle. Por isso Ele nos disse, em João no capítulo 14, verso 12: aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e farão obras até maiores ainda do que eu. Você imagina, você se imagina fazendo algo maior do que o Senhor Jesus fez? Você consegue se imaginar andando sobre as águas? Você consegue se ver ressuscitando um morto? De verdade. Isso para nós às vezes é difícil, mas é a palavra de Deus que está disponível para mim e para você. E se é palavra de Deus, é verdade. E se é verdade, eu preciso acreditar na verdade. Então eu preciso crer que o Senhor Jesus me deu esse legado, me deu essa autoridade, me deu esse poder de fazer as mesmas obras que Ele fez e fazer coisas maiores ainda. Talvez na sua vida você já tenha vivido algumas experiências com o Senhor, orando por alguém que estava enfermo. De repente, orando por alguém que estava precisando de uma libertação. Ou talvez você já tenha expulsado demônios. Mas eu digo uma coisa para você: tem muito mais do Senhor para nós vivermos ainda. Então, se o Senhor Jesus fez tudo isso, se o Senhor Jesus arrastou multidões, se o Senhor Jesus, pregando, deu essa autoridade para os seus discípulos, eu creio que nós também podemos levar multidões ao Senhor, fazer discípulos também. Porque apesar do Senhor Jesus ter ressuscitado mortos, apesar dele ter levantado coxo, apesar dele ter dado vista aos cegos, a maior obra de Jesus nessa terra qual foi? A cruz, a salvação. Isso nenhum de nós vai poder fazer. Mas todas as outras obras que o Senhor Jesus fez, nós podemos fazer igual e fazer ainda mais. Agora, a obra dele exclusiva de salvação na cruz, nós temos o papel, a oportunidade, o objetivo, a meta de vida de transferir essa obra para a vida de outras pessoas. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que mexer muito com vocês agora, com uma pergunta que para alguns pode não ser muito confortável, mas ela vai gerar em você um desconforto, eu sei, talvez, mas também vai te ativar. Em nome de Jesus, eu creio que vai te ativar. Eu quero perguntar para você, quantos discípulos você já fez para o Senhor? Essa pergunta é complicada para alguém que não tenha feito ainda. Quantos discípulos você já formou para o Senhor? Quanto tempo faz que você caminha com Deus e quanto tempo faz que você aceitou Jesus e quantos discípulos você fez nesse período de tempo? E eu não estou querendo dizer que você tendo feito um só discípulo é pouco, como quem quer quantificar a qualidade do seu trabalho. Eu estou dizendo que talvez você tenha tido já a oportunidade de fazer ao menos um, e ainda não fez. Isso que a pergunta pode ser um pouco de provocação, mas eu acredito que também é para ativar o nosso ministério.
Quantos discípulos nós já fizemos? Porque quando o Senhor Jesus está partindo, como nós vimos aqui, Ele diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Quando nós lemos a Bíblia, e nós queremos interpretar a Bíblia, a gente precisa entender para quem ela foi escrita. Qual o momento daquela história? Quem falou? Para quem falou? Por que falou? Porque tem muita coisa que não é para nós. Não que a Bíblia não nos sirva, na verdade toda ela serve de lição. A Bíblia toda serve para edificar, para consolar, enfim. Mas existem palavras que a gente olha na Bíblia que às vezes a gente pensa que é para a igreja, não é? Então a gente precisa, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui prático para que ninguém fique em dúvida. Você vai ver lá em Ezequiel, o profeta profetizando contra o rei de Tiro, e é uma linguagem, acho que chama ambígua, né, que fala que quando ela tem meio que duplo destino, duplo sentido, ela alcança dois destinos, vamos dizer assim. Tá? O profeta está falando contra o rei de Tiro, mas tudo que ele fala contra o rei de Tiro também serve para falar de Lúcifer quando caiu do céu. Você era o maior, você estava sentado no monte do Senhor, e ele profetizando contra o rei de Tiro. Mas aí quando você vai ver o que ele fala, é tudo muito parecido. Então você não pode pegar aquela passagem e falar assim: eu vou viver isso. Não, aquela passagem foi escrita para falar sobre Satanás. Vocês estão me entendendo? Tem um destino. Então isso é uma questão de interpretação bíblica. Eu preciso olhar para a Bíblia e falar: para quem que o Senhor estava falando isso? Mas quando Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para quem que ele estava falando, gente? Para os... Vamos todo mundo? Estava falando para quem? Para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Essa palavra é para mim e para você então? Amém? Então não é um convite, não é uma sugestão do Senhor. É um mandamento. Então quando a gente fala lá em casa: Mel, vamos tomar banho? Apesar de ser uma pergunta, não é uma sugestão. É uma ordem. Ela fala que não. E a gente fala assim: isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. José, vamos tomar banho? Ele já sabe fazer assim. Ó. Isso não é uma sugestão, José. Isso é uma ordem. Assim também, ide e fazei discípulos não é uma sugestão do Senhor. É uma ordem dele para nós. Vamos comigo lá em 2 Reis, no capítulo 2. Abre a Bíblia lá no começo, lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 2. Então eu entendo agora que fazer discípulos não é uma vocação para alguns. Fazer discípulos não é uma coisa que só o pastor Daniel vai viver, talvez o Vitor, o Felipe vai viver, e os outros irmãos, e talvez o Juliano vai viver, e os outros irmãos digam assim: não, isso não é para mim. Eu não tenho vocação para fazer discípulos. Eu digo uma coisa para você: a partir do momento que você foi chamado para caminhar com Jesus, você vai se tornando discípulo dele. Você pode até ser multidão por algum tempo, mas o chamado do Senhor para que você ande perto dele, seja discípulo dele. Multidão vai ser salva? Vai. Mas aqui é uma comunidade de discípulos. Aqui é uma reunião de pastores. Aqui é um encontro de discípulos. Amém? Nós temos essa consciência, meus irmãos? Em nome de Jesus? Amém. Então, ide e fazei discípulos para nós é uma ordem. E o discipulado deve acontecer enquanto nós vivemos. Eu sei que seria muito desafiador. Eu tenho alguns discípulos que andam comigo há mais tempo e que são muito próximos de mim, como o Renan e o Vitor, por exemplo. E seria muito difícil eu falar para o Vitor: Vitor, vamos caminhar junto todo dia, e eu vou discipulando você, e eu vou te treinando para o ministério enquanto a gente vive. A menos que ele queira ser serralheiro, ou ajudante de serralheiro, a gente não vai conseguir sustentar ele sem trabalhar andando junto comigo. E eu não tenho ideia nenhuma de contratar o Vitor para fazer o serviço de serralheria. Ele não foi chamado para isso. Tinha que ver ele segurando a marreta como é que era, né, Vitor? Uma vez ele foi me ajudar, foi um desastre. Desculpe, falei. Não só aqui na igreja, mas está na internet.
Mas o Vitor não foi chamado para isso, ele foi chamado para fazer o que ele faz. Mas, de tempo em tempo, eu, o Vitor, o Renan, e aqueles que são mais próximos de nós, eles vão sendo discipulados enquanto a gente faz uma compra, enquanto a gente faz uma refeição na mesa, enquanto a gente sai junto para um passeio, para visitar uma outra igreja, alguma coisa assim. É assim que nós vamos aproveitando o máximo o tempo que nós temos juntos para discipular eles. Assim, então, também, do mesmo jeito que o Vitor vem sendo discipulado por mim, diretamente, a Vicky, consequentemente, vai sendo discipulado principalmente pela Pri. Na verdade, o casal vai sendo discipulado por nós dois. E melhor do que eu falar para o Vitor como ele tem que tratar a Vicky, eu mostrar para ele como eu trato a Pri. As pessoas não fazem aquilo que a gente fala. Elas geralmente vão fazer aquilo que a gente faz. A gente vai fazer discípulos enquanto vive, porque pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pela forma como nós agimos, é que nós vamos formar pessoas também. Amém? Eu tenho até uma brincadeira que eu já fiz para a igreja, que não vou fazer hoje, mas vou explicar para vocês, que é muito comum acontecer. Eu falava assim, bate no peito, todo mundo batia no peito, eu falava assim, agora põe a mão na bochecha. Só que eu colocava no pescoço, todo mundo colocava a mão aqui. Isso é infalível, toda vez que fizer vai dar certo. E toda igreja que você for, você fala assim, põe a mão na bochecha. Aí todo mundo, coloca a mão aqui. Porque fazem o que você faz, não fazem o que você fala para fazer. Isso é um exemplo genérico, mas que no dia a dia funciona muito. Nós muitas vezes reclamamos dos nossos pais, por exemplo, e das atitudes que eles tomam, e a gente vai ficando igualzinho a eles. A gente fala assim, nunca vou fazer igual meu pai, nunca vou fazer igual minha mãe. Passa um pouco de tempo, a gente está fazendo igualzinho, com a mesma birra, com a mesma cara. Isso por quê? Porque quando você convive com alguém, você tende a ficar parecido. Então você pode ver que você faz amizade por algum tempo e começa a caminhar com algumas pessoas, como eu já tenho agora uma amizade de uns 3, 4 meses com o Cláudio. Quando eu vejo o Cláudio hoje, eu falo assim, aperta os meus ossos. Quando eu vou pedir um abraço, eu falo, aperta os meus ossos. É uma linguagem dele que eu peguei para mim. Por quê? Convívio. E eu pego um pouco do que ele tem para mim, e ele vai pegar um pouco do que eu tenho para ele, a gente vai ficar um pouquinho mais parecido um com o outro. E depois, quando eu me despeço, eu desejo, quando eu mando uma mensagem para ele, eu falo assim, fraternais abraços. Mas é porque a gente vai ficando parecido com quem a gente convive. Por isso é importante conviver, discípulo e discipulador. Discipular, apesar de nós ficarmos parecidos uns com os outros quando nós convivemos, discipular não é transferir a nossa vida para as outras pessoas, e sim transferir a vida de Cristo. Porque quando uma igreja fala de discipulado como um método de crescimento, como um método de estruturar uma igreja, como um método de crescimento numérico, isso pode ser um pouco complicado. Eu já visitei igrejas e já andei perto de igrejas que os discípulos, as discípulas de uma menina, por exemplo, ficavam todas com os mesmos defeitos da sua discipuladora. Então a discipuladora era toda brava, ela tinha uma fala áspera, ela era alguém muito colérica e não temperada pelo Espírito Santo, uma colérica que não tinha sido transformada pelo Senhor. E ela gostava sempre de esbravejar. E quando passava um pouco de tempo, a gente ia percebendo que as pessoas que andavam perto dela começaram a ficar igual. Aí você fala assim, não, isso não está certo, não é um discipulado. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir a vida de Cristo para os meus discípulos. Então, por mais que convivendo, eu, Vitor, Renan, quanto mais a gente ficar perto, mais a gente vai ficar parecido. Ao mesmo tempo, aquilo que é da minha carne, da minha alma, não pode ser transferido para eles. Mas eu preciso explicar para eles o porquê que eu talvez fiquei bravo, o porquê que talvez eu tenha errado, o porquê que talvez eu tenha pisado na bola, e dizendo para eles, olha gente, esse não é um comportamento ideal. Apesar de eu ter feito isso, eu te encorajo a tentar vencer e não fazer igual. Porque Cristo não é assim. E que você me ajude a viver igual a Cristo. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então aquilo que eu erro,
eu confesso aos meus discípulos, porque diferente de Jesus, que era perfeito para discipular os seus 12, e que ele não precisava se preocupar com isso, nós todos estamos vencendo os nossos problemas, os nossos defeitos. Então nós precisamos, enquanto vamos no caminho, ensinando aqueles que estiverem ao nosso redor que isso é um acerto, isso é um erro, isso é parecido com Jesus, e isso não é parecido com Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Vocês abriram em 2 Reis, no capítulo 2? Verso 1 em diante. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Eliseu respondeu: sim, eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Verso 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Ele respondeu: também eu o sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles, e ambos pararam junto ao Jordão. Verso 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa você pediu. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, e separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Mas quando ele feriu as águas, elas se dividiram mais uma vez, e ele passou de volta em seco para o outro lado. Eu quero usar essa passagem vendo aqui um dos maiores exemplos de discipulado da Bíblia: Elias e Eliseu. Eliseu foi alguém que deu continuidade no ministério de Elias. E como eu falei agora há pouco, em João no capítulo 14, verso 12, o Senhor falou que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez. Assim também Eliseu, apesar de ser discípulo, fez mais do que o seu discipulador. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, tudo aquilo que você tem de espírito profético, Elias, derrama sobre a minha vida o dobro. E Elias falou assim: mas como que eu posso dar o dobro do que eu tenho? Se eu tenho 10, eu não posso dar 20. Vou ficar devendo. Então Elias falou assim: dura coisa pediste, mas se você me vir subindo aos céus, você recebe. Aqui eu posso imaginar que talvez do céu mesmo que estava levando Elias, retornaria uma porção dobrada do espírito dele sobre o discípulo dele. E foi o que aconteceu.
Uma curiosidade sobre essa questão é que Elias operou 7 milagres na Bíblia. E Eliseu operou 14. Eliseu em vida, na verdade, tinha operado 13 milagres. Mas para fechar a conta e dar o espírito dobrado, depois de morto ele operou mais um. Vocês conhecem essa história? Um homem foi jogado morto na cova, né, no lugar onde Eliseu foi sepultado. O corpo bateu na ossada de Eliseu e ele ressuscitou por bater nos ossos de Eliseu. Então ali deu o 14º milagre e bateu o dobro do que Elias tinha feito. Então é algo muito curioso da Bíblia, mas muito pontual para falar sobre essa questão. Mas o que eu vejo aqui é um caminho do discipulado. Então esse até é o tema da mensagem de hoje, o caminho do discipulado. Então a gente vai ver que eles passaram por Gilgal, por Betel, por Jericó e o Rio Jordão por último. E em cada lugar desse tem uma mensagem para nós, cada lugar desse transmite um ensinamento para nós. Gilgal, por exemplo, que foi de onde eles começaram. Gilgal, ao meu ponto de vista, é um lugar de transformação de mente. Gilgal, no meu ponto de vista, é um lugar onde há uma mudança de mentalidade, onde há uma metanoia. Então pode ser um momento visto por nós quando uma pessoa aceita a Jesus. Quando alguém está começando uma caminhada de discipulado, porque ela pensava numa vida de pecado, agora vai passar a pensar numa vida de santidade. E por que Gilgal é um lugar de transformação de mente, pastor? Porque foi em Gilgal que Josué parou com o povo de Israel e circuncidou todo o povo que antes era mimado no deserto. Uma geração que nunca tinha plantado, nunca tinha trabalhado, uma geração que nunca tinha guerreado. Uma geração que foi cuidada pelo Senhor no deserto, comendo maná, tendo uma nuvem que escondia o sol durante o dia e tendo uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Então alguém pode pegar a linguagem de deserto e falar assim, estou passando por um deserto, estou atravessando um deserto como se fosse algo ruim. Eu digo uma coisa para vocês, o povo de Israel passou o deserto na maior das mordomias. Verdade. Porque tudo que aquele povo precisava, Deus fazia. Então foi uma geração, Renan, que nasceu no deserto, foi mimada por Deus ali, nunca tinha feito nada, mas agora precisava de uma nova mentalidade. A partir de Gilgal, eles começariam a ser guerreiros e não mais filhos de escravos. Eles teriam que desembainhar as suas espadas e começar a guerrear. A gente vai ver na Bíblia até algumas citações de alguns momentos que talvez o povo de Israel tenha passado por umas situações de guerra, assim, para corrigir a minha fala aqui. Mas falando sobre o cuidado de Deus, realmente era assim. Eles não plantaram, eles não trabalharam, mas eles foram cuidados por Deus. Mas aquele povo pela primeira vez agora ia brigar sério. Ia lutar com seriedade. Gilgal então fala de um lugar onde o povo não era circuncidado, ou seja, não tinha uma aliança com Deus, mas a faca de pederneira de Josué já estava pronta para em Gilgal ele poder circuncidar o povo. Isso significava o quê? Circuncisão significa aliança, circuncisão significa mudança de mentalidade. Circuncisão significa mudança de posicionamento. Então em Gilgal a gente vai ver que alguém pode ter se convertido, como Eliseu e Elias partiram de Gilgal, e ali começa o caminho do discipulado. Então é um momento onde o discipulador talvez tenha que exercer um pouco mais de cuidado com o seu discípulo. Por que cuidado? Porque ele é novo, porque ele é bebê, porque ele é fiotão, não tem nem pena ainda. É um momento de dar leite, é um momento de servir comida que não seja sólida, é um momento de servir comida que ele possa comer. Mas é o começo de uma caminhada, é o início de uma caminhada. Então nós vamos ver que em Gilgal, apesar de ser um momento do início de uma caminhada, já é um relacionamento de discipulado. Apesar de ser ainda um cuidado, já é um começo de um discipulado. Mas depois a gente vai ver que eles passam para Betel, que Betel significa casa de Deus. Essa é a tradução do nome Betel. E foi dado esse nome por quem? Por Jacó. Quando Jacó estava viajando, ele pegou um travesseiro de pedra, né? Pegou uma pedra, pôs por travesseiro, deitou sobre aquela pedra, ele viu uma escada que subia para o céu, e anjos subiam e desciam por aquela escada. E ele falou, verdadeiramente Deus está neste lugar. E ele passou a chamar aquela cidade que se chamava antes Luz,
ele colocou um outro nome. Ele falou assim: essa cidade se chama Betel. Deus está neste lugar. Esta é a casa de Deus. Então ele pegou aquela pedra que ele usou para dormir, fez dela uma espécie de um altar, um marco, e derramou óleo sobre ela, e aquela cidade passou a chamar Betel. Quem batizou essa cidade então foi Jacó. E Jacó batizou com essa intenção de mostrar para nós hoje, através dessa palavra, que o caminho de Elias e de Eliseu percorreriam um Gilgal, que era uma transformação de mente, e logo na sequência iriam para um lugar de experiências com Deus, como Jacó foi. E então eu tenho que pensar sempre que eu preciso levar os meus discípulos para um lugar de experiência com Deus. Eu não posso criar, discipular e treinar pessoas que somente me vejam agindo e fluindo nos dons do Senhor, e que somente eu faça. Mas eu tenho que a todo tempo encorajá-los a, às vezes, empunhar o microfone, às vezes ministrar uma palavra, a ensinar a orar por alguém, ensinar a como lidar com alguma situação, a consolidar uma pessoa, mas, acima de tudo, eu preciso levar as pessoas que estão ao meu redor, sendo discipuladas por mim, a terem experiências com o Senhor. Porque se eu faço as pessoas terem experiências comigo, a minha vida acaba sendo o marco final para os meus discípulos. E não é essa a vontade do Senhor. Nada pode parar nos homens. Se eu levo as pessoas a terem experiências com Deus, eles não param mais em mim. E se eu morrer, se me der um treco, se me dá sei lá, se me acontecer alguma coisa comigo, os meus discípulos continuam caminhando com o Senhor. Por quê? Porque eu levei eles para Cristo, não trouxe para mim. Amém? Então isso é muito importante. Alguém que faça discípulos precisa entender que ele está levando discípulos para o Senhor. E Betel é o lugar onde a gente leva as pessoas a terem experiências com Deus, assim como Jacó teve uma experiência sobrenatural com o Senhor naquele dia que ele deu aquele nome para aquela cidade. E eu vejo que Gilgal era um lugar de aliança com Deus, como eu falei, mas Betel também é. Mas Gilgal é o lugar de aliança com Deus, de quando a gente fala assim: eu aceito caminhar com Jesus. Mas quando você leva alguém para a casa de Deus, quando você leva alguém a ter experiências com o Senhor, essa pessoa passa a fazer um outro tipo de aliança. Então, no caminho do discipulado, talvez essa segunda aliança seja a aliança onde a pessoa topa viver a missão do Senhor para ela. Eu faço uma aliança com o Senhor, que eu quero viver aquilo que Ele sonhou para mim. Depois de Betel, eles vão para Jericó. E Jericó, a primeira coisa que eu penso, quando fala de Jericó, eu lembro daquela musiquinha que a gente toca para as crianças, né, lá no Três Palavrinhas, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. É um lugar de muros fortificados. Jericó é um lugar do discipulado onde os muros e as barreiras impedem o acesso. Mas é um lugar onde as barreiras caem. Então prestem bastante atenção nisso. Vai chegar um momento da sua vida, vai chegar um momento do seu discipulado, vai chegar um momento onde você estiver disposto a treinar alguém, a ensinar alguém a fazer discípulo, e você estará fazendo, que você vai pedir para que essa pessoa, em nome de Jesus, libere os acessos. Porque é muito comum nós tentarmos acessar algumas pessoas para ajudá-las, para treinar, para ensinar, e elas somem. Elas se fecham, elas travam. E é naquele momento que você fala: a muralha ainda não caiu. Então, algo que eu já ministrei ao coração de alguns amigos que tinham esse problema, que às vezes não davam acesso para uma mudança, para uma transformação, através daquilo que o discipulado podia fazer. Eu disse assim: olha, você até pode ter muros ao seu redor, porque o Senhor mesmo é um muro ao redor do seu coração, como está lá em Zacarias, mas precisa ter um portão aí, para que quem precisa realmente acessar esse lugar, precisa acessar. Uma visão nossa como discípulo, então, é o seguinte: não pode haver reservas em mim, em relação àquelas pessoas que têm tentado me ajudar, e me treinar para o ministério.
Eu não posso deixar minha timidez me levar para um lugar de reserva e eu me esconder daqueles que estão tentando me discipular. Ao mesmo tempo, você como discipulador precisa pensar, essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Quando eu for acessar o coração de alguém, a pessoa estiver bloqueada, estiver travada, não quer acessar, não quer dar acesso, eu vou rodear aquela terra. E um dia eu vou tocar trombetas, e pelo som do louvor e da trombeta, como Josué, as muralhas vão cair. Isso num sentido figurado, lógico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não vou desistir daqueles que o Senhor me deu para discipular, porque hoje Ele não está dando acesso. Daqui um pouco Ele vai dar. Daqui um pouco vai ser o tempo dele de deixar essas muralhas caírem. E as muralhas ruirão e nós vamos acessar. Então esse é um lugar onde eu vejo que Elias e Eliseu passaram nesse caminho de discipulado. Jericó também foi a primícia para o Senhor. Quando o povo de Israel foi conquistar a terra de Canaã, a primeira cidade onde eles entraram, e por isso é primícia. A primeira cidade que eles entraram foi Jericó. E até foi por isso que eles perderam a guerra seguinte, que foi contra a cidade de Ai. Porque um homem chamado Acã, se eu não me engano, Acã, eu agradeço que os irmãos ficam assim sinalizando que daí ajuda. Acã foi um homem que pegou o despojo da guerra de Jericó, mas Deus tinha falado assim, de Jericó você não pega nada. Em Jericó você deixa todos os despojos. Em Jericó você não toma os despojos. Mas aí Acã foi lá, foi ser espertinho, pegou um negócio de ouro lá, de prata, não sei o que foi, pegou e escondeu. Aí Josué falou assim, se Jericó, que era tão grande daquele jeito, a gente já venceu, para Ai, que é uma cidadezinha que até o nome já denota o fracasso dela, vamos mandar metade do exército, manda um quarto do exército, pode mandar pouco, mas foi uma vergonha, uma derrota. E aí Josué foi falar com Deus, o que o senhor está fazendo? E aí Deus falou assim, por que você está falando comigo sobre isso? Não é problema meu. Isso é coisa de vocês. Tem pecado aí no meio. Foi lá, pesquisou, chegou em Acã, falou, tá, descobrimos quem era o culpado. Voltaram para Ai e conquistaram Ai. E nesse lugar de primícia ao Senhor no discipulado, aqui já é o momento onde a gente começa a treinar os nossos discípulos e fazê-los entender que a nossa vida precisa sempre entregar primícias ao Senhor. É o lugar do discipulado onde a gente sempre vai entender que meu primeiro ganho é do Senhor, meu primeiro tempo é do Senhor, o meu primeiro momento de qualquer coisa é para o Senhor, ou seja, entregando primícias. A Bíblia fala que se a primícia for santa, toda a massa será santa. Quando eu entrego a primeira parte ao Senhor, todo o restante já está santificado. Então é um momento de discipulado onde a gente vai ensinar que a vida do discípulo é uma primícia ao Senhor. Que a vida do discípulo é uma entrega ao Senhor. É um momento de treinamento nesse sentido. E Jericó também pode ser visto como um lugar de visão restaurada, vista restaurada. Porque foi em Jericó que um homem chamado Bartimeu gritou a Jesus e disse assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi lá e curou a cegueira dele. Mas eu quero chegar no Jordão. E foi a última etapa do discipulado de Elias e Eliseu. Foi um lugar de despedida. E Jordão significa descer. O Jordão sinaliza para nós um lugar de humildade. Porque Naamã, quando foi procurar Eliseu, Eliseu disse assim, vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Então ele fala assim, não são os rios de Damasco e de Farfar muito melhores do que o Jordão? O Jordão é um rio com uma água turva. Então Naamã falou assim, eu tenho rios muito melhores, por que eu tenho que ir lá? Na verdade não foi nem Eliseu que falou, foi o servo dele, então Naamã já pegou uma birra e tal, vocês conhecem a história. Mas quando os seus servos falaram assim, Senhor, se ele tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Por que o senhor não vai lá e tenta? É verdade, né? Não custa nada, já estou aqui, vamos lá, vai. Mas isso sinalizou uma humildade de alguém que foi capaz de ouvir alguém que era menor. Humildade de Jesus, quando ele foi se batizar. Porque
João falou assim para ele: Senhor, o Senhor deveria me batizar, não eu batizar o Senhor. Ele falou assim: vamos fazer isso para que se cumpra toda a justiça. A gente estava falando sobre isso ontem, né, Ju? Na mesa, né? Que o Senhor Jesus muitas vezes ele dá exemplo e dá modelos para nós. E Jesus se colocou ali então no lugar de novo de humildade. Por quê? Porque depois de um período de discipulado, onde tem uma transformação de mente, onde tem uma aliança com Deus, onde você aprende que sua vida é uma primícia, talvez o discípulo passe a ter orgulho da sua santidade. Já pararam para pensar nisso? Eu não sei se vocês já viveram isso, mas o diabo ele é muito astuto. Quando você está errando, de tempo em tempo o diabo vem e fala com você assim: tá vendo? Você fala que é crente, fala que serve o Senhor, mas olha você errando de novo. Mentiu de novo, né? Olha lá, tá vendo? Enganou de novo, né? Você fala que você é crente, mas olha aí o que você está acessando mais uma vez. Então ele fica te acusando, acusando, acusando. Aí quando você vence os seus pecados, ele muda a fala. Ele fala assim: você é bom, hein, cara? Conseguiu mesmo, hein? Para levar você para um outro pecado. O pecado do orgulho da santidade. Foi o primeiro pecado dele. A soberba entrou no coração dele e por isso que ele errou. Então ele é especialista nisso. Então ele vai lá e mexe com você de novo. Então talvez depois de um período de discipulado, depois de um discípulo bem treinado, você fala assim: cara, você está pronto, cara. Você está santificado, você está transformado, você está treinado, você sabe pregar, você sabe orar pelas pessoas. Então o cara pode ficar: eu sei que eu sou uma ferramenta na mão do Senhor, toda honra e glória ao Senhor, mas um pouco de honra e glória para mim também. Então essa pessoa pode ficar empolgada com tudo que Deus fez nela, e você fala assim: opa, peraí, vamos passar pelo Jordão? O Jordão é um lugar de humildade. O Jordão é um lugar onde a gente trata o discípulo falando assim: olha, você tem um depósito em Deus, mas viu, baixa a bola aí, cara. Baixa a bola, porque você não é a última bolacha do pacote, nem o último gole de coca do deserto. Graças a Deus eu não precisei passar por isso com os discípulos que eu fiz até hoje. Todos eles foram sempre muito humildes, entendendo que o Senhor é quem faz a obra através deles. Mas eu mesmo precisei passar por esse lugar. Eu me lembro de uma época que eu discipulava um menino, um rapaz, né? E dava trabalho, gente. Mas eu via nele um homem de Deus. Mas ele dava muito trabalho, cara. Ele era o tempo todo errando em coisa boba, sabe? O tempo todo errando, em coisa boba não, em coisa séria, mas assim, que são pecados tão primitivos, vamos falar assim, numa vida cristã. E eu insistindo com ele. E ele, no lugar de discípulo, uma vez me chamou para a mesa e falou assim: você quer saber de um negócio, cara? Você se acha, velho. Você é orgulhoso, você é soberbo, você fica falando de você, não sei o quê, não sei o quê. Eu, com muita humildade, com muita humildade, fiquei ouvindo ele falar para mim tudo isso. Eu falei: amém, mano. Eu vou pensar nisso. O que ocorria muito é que eu gostava muito de falar para as pessoas aquilo que Deus estava fazendo através de mim e por mim. E talvez não, eu sei que havia mesmo uma vaidade nisso. Na maior parte das vezes tinha um desejo de saber que as pessoas poderiam acessar isso também, tinha um treinamento, mas no meu coração tinha um pouco de vaidade. Naquela época, os elogios me ensoberbeciam e as críticas me derrubavam. Então, no lugar onde você vive, quando os elogios mudam o seu comportamento, o seu coração, é o mesmo lugar onde as críticas vão te parar. Porque você não está vivendo por aquilo que Deus está fazendo, você está vivendo por aquilo que estão falando. E o Jordão é o momento do discipulado onde eu vou descer. Porque esse é o significado de Jordão. E descer fala de humilhar. E o Senhor Jesus falou assim, através de Tiago, né, na carta que Tiago escreveu: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele os exaltará no tempo oportuno. Então, era um momento que às vezes eu estava querendo transferir para as pessoas um pouco de experiência que eu tive com Deus, e falar para as pessoas aquilo que eu estava vivendo. Mas nesse momento eu dava aquela... Deus fez através de mim. Mas como eu disse, quando você deixa os elogios mudarem o seu coração, as críticas também vão te parar. Agora, quando a sua motivação está no Senhor, elogios não fazem o seu coração ficar soberbo. E as críticas
não fazem você desanimar. Porque você não está debaixo da voz de um homem, você está debaixo da voz de Deus. Você está submisso à voz do Senhor. Então, se alguém quer ser um discipulador, como Elias depois seria, Eliseu seria, estava sendo discipulado, mas seria depois, precisa passar por um lugar de Jordão, um lugar de humildade, um lugar de entendimento de que quem faz a obra através de nós é o Senhor, e um lugar de entendimento de que nós não estamos debaixo da voz de homens, mas nós estamos debaixo da voz daquele que nos chamou para sermos discipuladores. Então eu creio que a voz que me chamou ainda pode me escutar e falar de novo comigo. E eu preciso estar atento a essa voz, para que as outras vozes que estão ao meu redor não mudem o meu coração. O Jordão também é o lugar de cumprimento da missão. Porque o texto que nós lemos no começo fala de ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde que batiza, gente? No Jordão. Os discípulos de Jesus uma vez chegaram para ele e falaram assim: Senhor, o senhor sabe que João Batista está batizando muito mais que o Senhor? E aí, parecia que estava querendo concorrer, né? Jesus falou: não, a nossa missão está sendo cumprida, a dele também. Não falou com essas palavras, né? Mas o esclarecimento do Senhor era esse. Se tiver outro discipulador por aí que está te batizando, glória a Deus. Eles estão fazendo o que precisa ser feito. Mas quando eu olho para o Jordão nesse sentido do discipulado, ainda mais sendo o final do discipulado de Elias e Eliseu, eu vejo que é o momento onde eu levo um discípulo para ser um discipulador. O último batismo nas águas que nós tivemos, eu convidei o Luiz para entrar comigo na piscina, porque ele não é um pastor consagrado, ungido, diante da igreja e tudo mais. Mas o primeiro que ia descer as águas naquele dia era o Christopher. Quem discipulou o Christopher foi o Luiz. Quem deveria batizar o Christopher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o discipulador dele. E da mesma forma vai acontecer aqui na COD. Quando vocês discipularem, não sou eu que vou batizar, serão vocês. Vocês vão levar pessoas por todo o trajeto do discipulado, mas são vocês que vão descer as águas com seus discípulos, vocês que vão batizar os seus discípulos. E quando os seus discípulos forem batizar alguém, eles também estarão cumprindo o chamado do Senhor. Por que nós criamos isso, que só o pastor pode batizar? Será que é só porque o pastor está discipulando na igreja? Se isso estiver acontecendo, a igreja não está sadia. Se só o pastor está batizando, e só o pastor está discipulando, então a igreja não está cumprindo o ID do Senhor. Mas eu creio que sim, em nome de Jesus. Os próximos batismos, nós não vamos ter só gente se batizando com o pastor. Mas vai ter gente batizando e sendo batizada, discípulos de discípulos e discípulos de discípulos até a terceira, quarta, quinta geração e o que for. O Senhor Jesus nos chamou para fazer discípulos, não nos chamou para outra coisa senão para isso. A forma que nós vamos usar para fazer discípulos, cada um vai ter um jeito, uma operação, uma forma de lidar, mas todos nós vamos fazer discípulos, em nome de Jesus. Então a gente vai ver casais como a Ariana e o Juliano que fazem discípulos ao redor da mesa falando para casais. Eu tive um período da minha vida que eu discipulava levando meninos quase que da minha idade, um pouco mais novos que eu, para o monte, para a vigília, para não sei aonde, e nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor. Eu era solteiro, então discipulava assim, estando junto com eles no lugar de adoração, de busca, enfim. Cada um vai operar naquilo que foi chamado para operar, mas todos nós vamos responder a esse ídolo do Senhor. Amém?